São Paulo, 23 de fevereiro de 2021. Boletim oficial número 3349. Mensagem: reunião de oração. A perseverança. A perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera, sem desanimar, para alcançar seus objetivos e metas. A perseverança é uma parte muito importante da fé, porque nos mantém ligados a Deus e aos seus santos. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Aquele que persevera se mantém firme no seu propósito, tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo e tem esperança de que vai chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. A fé e a perseverança andam juntas. A fé verdadeira, que salva, nos dá perseverança para continuar a crer em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, em nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, em nossa Santa Avó Rosa Espírito Consolador e em nosso Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, sem desistir. A vida terrena tem obstáculos e dificuldades e nossa fé muitas vezes é colocada em prova. Por isso, precisamos de perseverança para não desanimar e perder a fé. É essa perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. Assim foi dito na parábola do semeador, registrada em São Mateus. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. São Tiago registra que: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No Apocalipse, São João registrou: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas, que é: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Neste ensino, Jesus nosso Senhor está nos mostrando através do que disse à igreja do passado que ele conhece as nossas obras.
Na verdade, ele conhece a obra que em seu nome é realizada nesta terra, e sonda a todos os corações e conhece tudo quanto é feito, e, por conseguinte, pode aprovar aquilo que é realizado de acordo com a justiça do Pai. A obra desta Igreja Apostólica, ele, Jesus, conhece com perfeição, porque ele mesmo a dirige e governa junto com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Por isso, aplicando-se estas palavras de Jesus à obra desta Igreja, afirmamos que é necessário que todos os apostólicos e também os que ouvem o programa A Hora Milagrosa, com o desejo de pertencer ao povo de Deus, lembrem-se disto e, com perseverança e com muito esforço e trabalho, procurem assim servir a Jesus, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com boa vontade, não somente no sentido de cooperarem com esta obra da Igreja Apostólica, mas principalmente com o testemunho perseverante de sua fé, que é a fé verdadeira em nossa doutrina e a obediência aos preceitos disciplinares que regem e moralizam a vida do Filho de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus, assim ensinamos. Devem tomar muito cuidado para não se iludirem com as criaturas, que muitas vezes dizem ser de Deus, mas não o são, porque não vivem e não praticam a verdadeira doutrina e disciplina, uma vez que ainda vivem dominadas pelo pecado. Lembramos também que o verdadeiro povo de Deus... Eita, só um minuto. Lembramos também que o verdadeiro povo de Deus deve ser perseverante e suportar toda e qualquer prova que venha sobre si, sem se esmorecer, sem perder a verdadeira fé e a verdadeira paciência, como nos foi deixado pelos exemplos de vida de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim como Jesus apontou o erro da igreja do passado, a qual já naquele tempo estava se deixando levar por caminhos errados, também deixou recomendado aquilo que ele aprova, isto é, as boas qualidades. Então, na vida do povo de Deus, embora existam alguns que erram e têm certos sentimentos que não são bons, também sempre existe a grande maioria que possui os verdadeiros sentimentos bons, o verdadeiro amor, a verdadeira paciência e perseverança na fé, doutrina e disciplina. Por isso, Jesus nosso Senhor, através do apóstolo São João, ensinou que o seu verdadeiro povo deve ser perseverante e, por amor ao seu nome, e nos dias presentes, por amor ao nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deve suportar tudo sem perder a fé e sem perder o ânimo, sem se esmorecer. Pensam alguns que, uma vez que são tão guardados, amparados e protegidos por estes santos, não devem sofrer mais nada e que tudo deve ser prontamente resolvido, querendo receber a solução imediata de algum problema de sua vida. Todavia, na doutrina isto não é ensinado assim, e nossa igreja também nunca ensinou isto. Pelo contrário, exatamente por sermos o povo verdadeiramente de Deus, muitas e muitas vezes somos provados na fé, e esta provação até certo ponto é permitida por Deus, exatamente para experimentar o amor que deve existir no espírito do seu povo, em seu coração, amor para com ele, Deus, seus santos e a obra desta Igreja Apostólica. Ter ânimo forte, coragem, gozo, paz e alegria nos momentos bons, quando tudo vai bem na vida, é muito fácil.
mas perseverar nestes sentimentos com ânimo forte e coragem quando as lutas se apresentam, isto é mais difícil e precisa de muita fé, ânimo e perseverança. Porém, há uma recompensa maior. Assim ensinamos nesta parte da doutrina aquilo que Deus o Pai aprova na vida do seu povo e que deve existir na vida deste povo apostólico, a perseverança. Tenham, portanto, paciência no seu viver, sejam perseverantes em crer, tenham ânimo para lutar e nunca deixem se iludir por ninguém que lhes queira ensinar outra doutrina, a qual venha a desviá-los desta fé, levando-os a negar o nome de Jesus, seu Salvador, da Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso primaz e pastor desta Santa Igreja Apostólica. Ofertas para a Igreja Apostólica. Apostólicos, sejam agradecidos pelas bênçãos celestiais e colaborem com sua Igreja. Ensinos do Santo Irmão Aldo sobre o valor que devemos dar à nossa Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, o Santo Rei Davi foi muito abençoado porque muito amou a Deus e a sua obra na terra. Grandes vitórias e bênçãos preciosas foram-lhe concedidas por amar a Deus e ao seu reino. Esse servo de Deus deixou maravilhosos exemplos a todos nós, servos do Consolador no tempo presente, mostrando quão valiosa é a consagração e a dedicação para com as obras gloriosas de nosso Pai, bem como nos deixou ensinos a respeito da importância do amor para a salvação e a redenção da criatura humana. O Santo Irmão Aldo, ao seu tempo nesta terra, afirmou que nos dias presentes nosso Deus permitiu que o seu amado Filho Jesus restaurasse o seu reino aqui na terra, a partir da preciosa vida da Santa Vó Rosa, a fim de proporcionar o bem e a felicidade de todos quantos viessem amá-lo e que, com entendimento e fé, passassem a valorizar a sua obra de salvação. Através da Santa Vó Rosa, do ministério do Santo Irmão Aldo, com o amparo de Jesus, de sua Santa Mãe e do poder celestial, ao longo desses anos, Deus, o Pai, tem amparado e muito ajudado a tantos quantos compõem o povo apostólico para que sejam felizes e muito abençoados em seu viver, no seu trabalho e em suas realizações. Mas Deus espera de cada um dos seus filhos apostólicos o reconhecimento e sua participação efetiva na obra que ele nos deu, a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, eis o exemplo precioso que nos legou o Santo Rei Davi num dos seus salmos, expressando louvor e gratidão ao Pai, dizendo: Que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que dele recebi? Tomarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor, cumprindo os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nesse salmo, o rei Davi declara que continuaria obedecendo às leis do Senhor Deus, que invocaria o seu santo nome e que cumpriria os seus votos de bem servir a obra do Senhor enquanto aqui vivesse, como reconhecimento e gratidão por tudo quanto havia recebido de Deus, o Pai. Sigam esse grande exemplo do Santo Rei Davi em relação à nossa amada Igreja. Sejam fiéis à Igreja, cumprindo seu voto de fidelidade e contribuindo com as suas ofertas especiais e com os seus dízimos para o sustento da obra do Consolador. Sejam sempre agradecidos a Deus, aos seus santos e à sua Igreja por tudo quanto recebem para a sua vida material e espiritual. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé.
Mas para isso precisamos do seu apoio financeiro, principalmente neste momento muito difícil, financeiramente falando. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa à qual pertencemos. Contamos com o seu apoio especial e desejamos que sejam sempre muito abençoados e felizes em todo o seu viver. Avisos. Só um aviso, então é aviso. Edital de convocação extraordinária da Assembleia Geral do Ministério. O presidente do Conselho Deliberativo, que é o pastor José Solium, filho, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca o ministério, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas e regentes titulares, para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede da Igreja Apostólica, situada na Rua Baguari 158, Tatuapé, São Paulo, capital, no dia 9 de março de 2021, terça-feira, em primeira convocação às 19 horas e em segunda convocação às 19 horas e 30 minutos. Serão deliberados assuntos de interesse geral do Ministério da Igreja Apostólica em relação ao Conselho e sua administração. Contamos com a participação dos que puderem comparecer. E assim, no presente boletim, José Solium, filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. Então está aqui a leitura do boletim desta semana nas reuniões de oração. E aí, hoje irei fazer a segunda aplicação no meu olhinho direito, para voltar a enxergar melhor, para ler melhor esse boletim para todos nós. E ficarei uns dias sem ler esses boletins, porque não vou poder estar forçando minha vista. Mas voltarei em breve. Vivam todos na paz do Senhor, da Santa Avó do irmão Aldo. Confio que esse procedimento será bem sucedido e cada aplicação que se faz, com fé na avó, irei sempre melhorando mais, até ficar tudo ok. Então, meu abraço a todos, felicidades e até a próxima leitura.